Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro para o estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Nos Bastidores da Obsessão. Primeiramente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui ao vivo, também aqueles que irão assistir depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após as 21 horas, nós publicamos o vídeo no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos desse livro. Eu peço agora que todos desliguem o microfone para que possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos, que a paz de Jesus esteja conosco e que ele nos conduza para os estudos da noite de hoje. Elevando o pensamento na direção do Pai, de Jesus, nosso irmão maior, Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros, que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos lá passar para o nosso resumo. Demora um pouquinho. Ainda está demorando a passar essa tela aí, eu dou uma congelada. Acho que dá uma congelada, né? Demorou, gente. Tá aparecendo tudo preto, Su. Agora já Ah, agora foi, né? entrou, É, entrou. deu uma congeladinha aqui, básica, mas tudo bem. Então, hoje a gente vai poder fazer a reunião direto, acredito que sim, porque nós conseguimos uma pessoa que fez uma doação para o nosso grupo, né? Então está patrocinando o canal aqui com nossos estudos. E aí vamos ver se a gente toca direto, não vai precisar trocar de sala, tá bom? Já ficou o aviso desde já, para que o pessoal já se organize, para a gente fazer nossos comentários com calma. Então, hoje é o estudo 16, capítulo 14, o Cristo Consolador. Depois de transcorridos 20 dias do acidente com o senhor Mateus, ele voltou ao lar, porém só conseguia falar com muita dificuldade, apesar de perfeita lucidez. Dona Rosa, fatigada pelas tarefas costumeiras, agora teria o encargo de enfermagem difícil junto ao companheiro prostrado pela embolia cerebral, exigindo assistência contínua e devotada. Simultaneamente, porém, o socorro divino não tardou. O refazimento psíquico de Mariana fê-la reconsiderar as atitudes íntimas de animosidade mantidas contra o genitor. E, à medida que o conhecimento espírita lhe penetrava a mente e o coração, renovava-se-lhe a paisagem interior. Tornou-se voluntariamente a companhia generosa do senhor Mateus, substituindo a mãe enquanto esta cuidava do ministério do lar. Adalberto, que era o namorado dela, né, por sua vez, interessado cada vez mais pela doutrina dos espíritos, foi se transformando em filho do hemiplégico, que, ante o carinho perseverante dos que lhe cercavam o leito, começou a apresentar sinais comovedores de renovação espiritual. A Amália era aquela que trazia as moedas para as aquisições imediatas, enquanto Marta, que passara uma atitude de maior reflexão depois da entrevista com Petitinga, se pôs a ajudar a genitora nas costuras, aumentando a receita doméstica de forma expressiva. Voltando ao lar da família Soares, o ambiente se encontrava significativamente modificado. Dona Rosa nos confessou a sua alegria, embora a soma de preocupações ante a enfermidade do esposo e os problemas disso decorrentes. Na oportunidade da nossa visita, Petitinga interrogou Marta quanto à reaproximação com o genitor. Esta, muito constrangida, respondeu: Sinto-me nervosa, agitada interiormente. Encontro-me conflitada em relação à prática infeliz a que me vinculei por muitos anos. Tudo me parece, agora, um despertar de cruel pesadelo, no qual eu viajasse atada a cordas grossas que me conduziam, cega,
trôpega, de mente incitada por alucinações indescritíveis. E aí entra uma nota do Miranda, que é o autor espiritual, vai falar algumas coisas sobre o espiritismo. Então ele começa: o desconhecimento do espiritismo por parte de alguns adeptos, na atualidade, aí a atualidade é lá quando o livro saiu, em 1970, né, vem gerando confusões. Alguns se ligaram ali de espiritistas para atendimento de interesses imediatos, materiais, confirmando desse modo a ausência do estudo e da meditação das bases da doutrina. Então, aqui ele fala que, na verdade, falavam que eram espíritos, mas eram espiritistas, ou espiritualistas, na verdade, né? Que vão misturar, vão usar a matéria, né? Alguns desses adeptos expõem que, diante de entidades muito infelizes, perseguidores violentos, obsessores vigorosos, são necessárias providências fora dos arraiais da doutrina. Já, o centro espírita é uma coisa fraca, tinha que procurar, como eles falavam, uma coisa mais forte. Né? E nesses locais eram sítios onde eles eram submetidos, esses espíritos, a processos de terror, de força e a práticas estranhas, que os atemorizam e por meio das quais os prendem longe das suas vítimas. Olha a ideia. Dizer que vai prender. Estou lembrando que o Haroldo conta uma história que ele foi no centro espírita e disse que viu umas gaiolas lá fora fora do centro assim, e o dirigente do centro falou que aquilo lá que eles estavam prendendo os espíritos na gaiola. Então, assim, é dessa época aí mesmo, né? Dessa época de início de 1900 e pouco, e ele contou que ele viu isso e é verdade. Então, assim, há práticas estranhas, né? As pessoas com algumas ideias estranhas, e realmente estavam ouvindo espíritos com outras orientações que não tinha nada a ver. Então, aí o Miranda continua: as leis de causa e efeito são elucidação imediata a essa informação descabida, em toda a obsessão há cobrador, porque há devedor. Libertar este, que seria o devedor, né? E prejudicar aquele que é o cobrador, seria puni-lo outra vez. A ele que foi vítima anteriormente, porque geralmente o que está cobrando é alguém que sofreu na mão daquele que está, né, que ele está obsediando. Já tem uma raiva antiga, né, desse tipo de. Quando a pessoa está com ódio do que está obsediando. Então, ele sempre foi vítima antes, então agora ele está se vingando. Né? Então, isso seria investir contra o estatuto da divina justiça. Punir o ignorante ao invés de instruí-lo. Libertar um mediante o aprisionamento de outro e defender alguém prejudicando outrem. Então, a gente sabe que não é a lei do amor não vai prejudicar ninguém, não vai prejudicar nada. A soberana lei de amor é a força capaz de modificar a estrutura da vida. Em qualquer obsessão, as medidas humanas da temeridade e da violência somente poderão agravar o mal, adiando-o para a ocasião em que as reservas do paciente sejam menores e, pois, consequentemente, menos favoráveis à cura, à libertação. Nós já vimos alguma coisa disso no capítulo anterior, quando eles falavam, nos dois anteriores, que a pessoa, eles fazem uma técnica de afasta o obsessor, aí a pessoa pensa que está melhor, que é o caso que ele fala aqui, ó, adia para uma ocasião quando a pessoa já está com uma reserva menor, que ela para de ir ao centro, ela acha que já está bem, não precisa mais ir, já tá, aí a pessoa já não está, né, fortalecida e não está vivendo naquela vibração, né, mais elevada, e aí eles pegam e vêm e conseguem pegar, agravar o mal, porque eles vêm com mais raiva ainda, né? Os nossos irmãos que são nossos irmãos que estão enfermos, perturbados. Allan Kardec elucida, no livro A Gênese, capítulo 14, que se chama obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física, opõe-se uma força física. A uma causa moral, preciso é que se contraponha uma força moral. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. É o caso que ele estava contando lá em cima, que a pessoa vai com maldade, agora você vai sair, você tem que sair né, com violência e sair do corpo, né, dessa pessoa, coisa e tal, e
E isso não existe, não pode ser eliminado com um outro igualmente mal. Preciso se faz expelir o fluido mal com o auxílio de um fluido melhor. Estava em caixa alta assim, tá? Nessa maiúscula, não foi eu que botei, não, já estava assim no livro. Bom, nem sempre, porém, basta esta ação mecânica, história dos fluidos, né? Você ficar lá recebendo passe e tudo. Então, cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, a qual é preciso se possui o direito de falar com autoridade. Então, sobre esse ser inteligente, esse irmão que está desequilibrado, o obsessor, também você pode atuar sobre ele, mas tem que falar com autoridade, porém entretanto, como está aí, falta a quem não tenha superioridade moral. Então, a pessoa que não tem superioridade moral não pode chegar e querer atuar, né, num processo de obsessão como esse. Então, o Miranda continua e reforça: quanto maior for a superioridade moral, tanto maior será a autoridade. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais precioso, poderoso meio de que se dispõe para demover o obsessor de seus propósitos maléficos. Como qualquer outra faculdade psicológica ou função fisiológica, a mediunidade requer cuidados especiais, atendimento a requisitos próprios e condições específicas que lhe facultem a educação mediúnica, né, e o desdobramento de recursos para atender às finalidades a que se destina. Então, tem que ser com estudo também. Nesse sentido, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, é o melhor roteiro para médiuns e pessoas que desejem conhecer as faculdades medianímicas do homem, como conduzi-las e com elas operar, os perigos da má prática mediúnica, etc. Então, com o Livro dos Médiuns, a gente vai conhecer tudo sobre a mediunidade. Realmente, aquilo ali é um tratado para os médiuns e para quem quer conhecer sobre essas faculdades. A faculdade mediânica. Resguardem-se os médiuns no cuidadoso estudo e na carinhosa observação vigilante. Então, estudo e estar vigilante. Os que desejam reais e proveitosos resultados da mediunidade e da sua prática, melhorando-se moral e espiritualmente, a fim de se credenciarem à assistência dos bons espíritos. Então, a pessoa tem que se melhorar moralmente, porque não atrai os bons espíritos, né? Daí ele termina essa nota do Miranda, do autor, né, espiritual, e vai continuar o texto. Marta, a ex-quimbandista, começou a chorar, porque ela estava falando com o Petitinga aqui antes, né? E aí ele estava falando com ela, aliás. Ela falou que estava nervosa, tá vendo? Está nervosa porque esse um pesadelo. Ela começou a falar com o Miranda. E aí ela vai começar a chorar agora. Passa aqui. Aí o Petitinga envolve ela em ondas de carinho e ternura, acerca-se dela, buscando acalmá-la com palavras de esperança. Marta, minha filha, o Evangelho é porta de luz para os que gemem na escuridão. Caminho redentor que se abre em oportunidades múltiplas para todos nós, oferecendo-nos recomeço em qualquer situação e em todo o tempo. Para quem realmente deseja elevação, não há tempo perdido, nem oportunidade mal baratada que não traga preciosos ensinos, que podemos aproveitar de futuro. Então, mesmo as nossas experiências que não são, que não geram bons frutos naquele momento, a gente pode aprender por ela, não traga, sempre vai trazer algum ensino, né? Aí ele fala: reanime-se, minha filha. O momento de renovação ocorre como um instante de dor. O ar que penetra no pulmão do recém-nascido, ensejando-lhe a vida extrauterina, provoca-lhe também a sensação da dor. Assim também, o ar balsâmico do Cristo, em lhe penetrando a alma, rompe a couraça de sombra que a envolvia e a claridade da vida nova lhe produz. Compreensivelmente, angústia passageira e passageira pressão. Então, vai dar uma angústia, sim, com certeza, ela vai sentir, mas isso vai passar, né? Aí a Marta fala: eu receio revide daqueles com os quais me demorava comprometida. Eles são terríveis. Há muito tempo desejava fugir-lhes ao cerco implacável, mas não tinha forças, não sabia como fazer. Tenho-lhes sido escravo obediente. Vejo-os dizendo-se meus amigos, porém cruéis para com muitos. Por Deus, eu os temo,
Não sei se suportarei manter essa decisão e se conseguirei a liberdade. Aí, nesse momento, Petitinga, que já estava, de tantas orações que ele faz, já estava com a face iluminada por transcendente fulguração, afirmou: Deus é nosso Pai, disse Jesus. Assim, Ele é o Pai de todos. Ele cuida, portanto, dos filhos mais fracos, que lhe entregam a vida, como dos mais rebeldes, que tramam dificultar a vida dos seus irmãos. Diga como Jesus em agonia e tranquilize-se. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e deixe-se arrastar pelas correntes invisíveis e poderosas do seu amor. Inicie desde hoje a fase nova, aproximando-se do seu pai, aí o pai, né, o senhor Mateus, né, rogando-lhe perdão. Uma atitude honesta faz-se acompanhar de fluidos convincentes que envolvem, poderosos, aqueles a quem nos dirigimos. Humilhe-se ante aquele que lhe concedeu a indumentária física e faça-o sentir-se honrado na condição de chefe da prole. Ajude-o no transe abençoado que ele vive e a força dos seus sentimentos falará mais alto do que as palavras mais brilhantes que lhe escapem dos lábios. E ele continua falando com ela. Passe logo depois a frequentar nossa casa. Estude as obras do mestre Kardec, bebendo nas fontes augustas da informação espírita a água lenificadora e nutriente do conhecimento que liberta. E de alma tocada pelo Evangelho, distribua esperança. Em breve, as suas possibilidades medianímicas, colocadas a serviço do Cristo, depois de necessariamente disciplinadas, poderão amparar e socorrer esses mesmos irmãos que a jugularam na ignorância por tantos anos, transformando-os em amigos e companheiros de jornada. Não há força que tenha mais força do que a força do amor. Então, aqui vamos ter os comentários que foram colocados lá na live, que até, né, que tem como a gente aqui, que eles comentam lá também. Toda vez que estamos aqui estudando e refletindo sobre os temas do livro, nós estamos reformulando nossos pensamentos para aprimorar e aprofundar o próprio conhecimento e assim impactar a nossa intimidade. Toda vez que tomamos contato com lições evangélicas, isso serve para modificar a nossa essência, pois durante o processo de aprendizado, estamos mergulhando em novo psiquismo, que traz novas reflexões e abre a mente para receber inspirações. Assim, estaremos irradiando, através do nosso perispírito, uma energia que vai facilitar a conexão com os espíritos que estão na mesma sintonia elevada. Então, a gente dá uma paradinha aqui agora, para a gente comentar o que já tem de texto aí. Aí, o que vocês acharam aí? Gente, eu só quero reforçar aqui que eu falei uma coisa, mas para a gente reforçar a história da Marta, que é assim, quando ele fala que em breve ela deve colocar o trabalho dela a serviço do Cristo, ou seja, lá no centro espírita, né? Mas ele deixa bem claro que é depois de necessariamente disciplinadas, porque ela precisa de educação mediúnica, né? Ela sempre fez aquilo, sempre fez o trabalho dela lá, né, com outras com outras atividades, e aí agora ele deixa claro que ela vai ter que estudar, né? Então, disciplinar aquela possibilidade, porque ela é uma médium eficiente, né? Então, vamos lá, agora que vocês... Uma dúvida não, ninguém? Comenta aí. Vamos, gente. Vai continuar, então, o texto, o que vocês acham? Aqui não tem muita novidade? Podemos... Tá sem... Continua, Su. A Carla está sem som, então tá bom. Ela poderia comentar. Pode continuar. Tá, beleza. Então vamos continuar o texto, que a gente comenta no final tudo. Que até é bom que tem uma continuação. Deixa eu tirar aqui fechar o chat. Então, peraí, deixa eu botar de novo o texto.
Então, vamos lá, eles continuaram, conversaram. Quando terminou a conversa com a Marta, que ele fala isso tudo, né? Terminando essa conversa, eles vão para a direção do quarto, seu Mateus. Então, eles vão para a direção do aposento onde se encontrava o enfermo. Aí Mariana estava sentada numa cadeira ao lado do leito e estava assistindo, né, cuidando dele para qualquer necessidade. Carinhosa, ela saudou-os com um sorriso. E aí Petitinha entrega para ela o livro da vida, que é o Evangelho, né? Quem sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo. E pede que ela abra o livro e leia o texto sobre o qual os seus olhos incidissem. Então ela abriu ao acaso. Ela fechou os olhos e abriu o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, que tinha nas mãos, e leu no capítulo 6, o Cristo Consolador, item 7. Então o texto era esse. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los, venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vós que vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, e invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Aí Mariana concluiu a leitura emocionada. Embora a expressão alterada na face do seu Mateus, notamos-lhe lágrimas nos olhos. Marta, visivelmente sensibilizada, tomou a mão direita do genitor, que aquela mão que não foi afetada pela embolia, ou seja, aquela mão que ainda estava mexendo, né? Ajoelhou-se ao lado do leito e, beijando-a, pediu-lhe perdão. A voz, debilitada na garganta, entumecida pelo pranto, saía a custo, né? Falou, pediu perdão, mas estava quase engasgando. Pensávamos em Jesus naquele momento, ele, o Miranda está contando, né? No momento supremo de redenção, rogando-lhe forças e socorros para todos nós, especialmente para o pai sofredor, que nunca acreditara experimentar tão significativo atestado de amor filial. Seu Mateus, com muito esforço, fechou os dedos de Marta nos seus, abençoando-a em silêncio, com o esquecimento do mal e a esperança do bem. Inspirado por Saturnino, Petitinga ergueu a voz e, numa eloquente oração, traduziu os sentimentos de todos ao Cristo de Deus. Com a alma cheia de emoções, retiramos-nos para poupar o paciente de novos choques emocionais e retornamos à sala de refeições. Aí Mariana perguntou ao Petitinga: ante essa prova do socorro dos nossos guias espirituais, eu não poderia, sempre que possível, estando ao lado do papai, ler-lhe o Evangelho segundo o Espiritismo, de modo a nos ir instruindo lentamente nas lições da fé? Aí o Petitinga ficou admirado, né? Fitou, olhou para ela, concordou prontamente, de pleno acordo. A palavra evangelizante, dirigida a ele, atenderá também aos sofredores espirituais, que porventura se lhe vinculem. Numa casa onde se acende a claridade do Evangelho, erguem-se defesas poderosas, impedindo a invasão das forças desagregadoras da erraticidade inferior. A gente sabe que o Evangelho no lar, você ergue uma defesa, e os irmãos que porventura estejam em casa vão ficar escutando o Evangelho também e começam até a prestar atenção. Quando eles não gostam, eles saem de casa e ficam fora enquanto a gente está lendo o Evangelho. Mas muitos escutam e vão modificando também o modo de pensar, né? Quando um grupo ora, unido na comunhão pela prece, estabelecem-se resistências capazes de suportar as descargas da agressão, da maldade, originada num ou noutro plano da vida.
A prece e a lição edificante transformam-se em potentes ondas de energia vivificadora, que beneficia todos os que dela participam. Ainda não conhecemos na Terra o poder do pensamento. A mente atua dentro e fora do cérebro, pelo qual se manifesta, atraindo ou repelindo forças compatíveis ou antagônicas. Todos sofremos os reflexos um dos outros, na carne, como também daqueles que estagiam fora do invólucro material, com os nossos recursos possíveis de assimilação ou desassimilação. Então, nós vamos assimilar ou não os reflexos, né? Ou toda a energia, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Por isso que se fala que todos são médios, porque nós temos capacidade de sentir isso, né? A gente pode não ser ostensivo, de ver espírito falar, conversar e escutar. Isso a gente pode, assim, não é muita gente que é ostensivo, mas médium de sofrer essa influência, todos nós somos, porque todos estão ligados pelo pensamento. Então ele fala: nenhum homem consegue estacionar livre das ondas de intercâmbio dessa ou de outra ordem, que nos envolvem incessantemente. Absorvemos como eliminamos as imagens que nos são peculiares. Isso quer dizer que somos o que produzimos mentalmente, vivendo imantados aos nossos como aos pensamentos que recebemos dos outros. Então é como um imã, né? Vai ter juntar aqueles que têm a mesma afinidade. Por isso que é a importância de a gente vigiar o que a gente pensa, porque nós vamos irradiar e vamos atrair aqueles que estão naquela afinidade daquele pensamento, né? E ele continua que o universo todo são permutas. A ideia é que o homem plasma e cultiva, exterioriza e difunde, traduz o seu estado, a sua altura moral e espiritual. É aí que a gente vai ter autoridade moral ou não, né? Sintonizados com a ideia da vida excelsa, plasmaremos imagens superiores e viveremos emoções vitalizantes, que nos esboçarão os pródromos da paz interior, que, por fim, nos dominará. Então, a gente vibrando nesse, né, em assuntos elevados, a gente vai conseguir trazer essa paz interior. Marta, animada pela excelente explicação, indagou: e no meu caso, meu amigo? Como o senhor não ignora, há mais de 10 anos me encontro anestesiada pelo ópio das forças brutalizantes do mundo espiritual inferior. No ciclo de ação que tenho labutado, agimos com as forças da natureza. E, ao recebermos o aliciamento de muitas entidades, assumimos também compromissos para com elas. Poderia desfazer tudo isso, pura e simplesmente, sem sofrer danos e sem as desequilibrar? Após ligeira e necessária meditação, Petitinga elucidou: todo compromisso que assumimos espontaneamente merece consideração. No entanto, só um compromisso nos parece verdadeiro, irreversível: o que temos para nós próprios, para com a nossa evolução. Esse é intransferível, inderrogável. As entidades que se nos vinculam ou com as quais nos emanamos tornam-se comensais das nossas emanações psíquicas, nutrindo-se das nossas forças, como ocorre nas obsessões, né? Aquilo ali, a gente irradiou e eles vêm para comensais porque eles ficam envolvidos e ficam... É aquele lance que a gente chama de vampiro, né? Ficam aspirando tudo que temos aqui na mesma sintonia dos espíritos que estavam falando dos inferiores, né? Aliás, em todo o processo em que há uma vinculação constringente de um desencarnado sobre um encarnado, ou vice-versa, deparamos-nos com uma obsessão em curso, ou, quando menos, com uma fascinação a caminho do desastre obsessivo. A expressão desfazer os vínculos deve ser substituída por modificar as vinculações. Porque, em verdade, você não deseja abandoná-los, mas libertar-se do erro em que eles se demoram para jornadear na busca da harmonia que lhe faz falta. As forças da natureza são espíritos, que podem ser definidos, segundo Allan Kardec, como os seres inteligentes da criação. Povoam o universo além do mundo material. Assim sendo, estagiam em diversos graus de evolução, desde os mais primitivos até aqueles mais elevados. Naturalmente que uma organização fisiopsíquica, aclimatada às emanações fluídicas mais grosseiras, se ressentirá.
em se afastando do conúbio habitual de que se nutria. A gente já viu isso também, exceto quando tem aquela obsessão muito entranhada, muito cheia tá praticamente infiltrada pelo perispírito, e aí tem casos até que a pessoa pode chegar à desencarnação, porque aquilo ali era tão forte, como foi o caso do filho do Dr. Bezerra de Menezes, que nós vimos aqui, né? Que aquela obsessão era tão de há muitos anos, tão forte que ele não aguentou. O filho dele, às vezes ela fala, eu vou sair. O espírito fala com o doutor Bezerra, né? Eu vou sair, mas isso pode acontecer que ele pode morrer. E aí o doutor Bezerra termina aquela reunião com o coração apertado, vai para casa e o filho morre realmente. Assim, ainda consegue ficar lúcido, fala com ele, fala que ama, né? Eu amo você, mas aí ele vai embora e desencarna. Então, assim, é aqui que está falando, que a pessoa, quando há uma emanação fluídica bem grosseira, vai se ressentir, porque está se afastando daquilo ali. É um parasitismo, né? O parasita ele vai definhando mesmo. Mas no caso, sempre é atendido aqui, né? O que eles explicam. Então, ele continua. Jesus, porém, é o pão da vida e resolverá o problema. Isso é o Petitinga que está falando, né? Não há por que recear. Ele, Jesus, né, a nutrirá com superior alimento. Acreditamos também que, tomada a resolução de avançar noutra direção, não há como nem por que olhar para trás, demorando-se em receios, mantendo a sintonia com intuições deprimentes e superstições vulgares, que não merecem consideração, senão quando se deseja esclarecê-los. Sem dúvida, muitas vezes você experimentará dificuldades. Confie, porém, e avance. Aí a Marta vai responder, né? Pretendo ainda hoje libertar-me dos talimãs e amuletos, objetos e indumentárias, cerrando em definitivo as portas do meu antigo consultório e abrindo a alma à luz do Senhor. Então, ela tinha aquelas vestimentas, né? Todas aquelas parafernálias. E aí, no caso, ela terminou de falar isso e o Miranda conta, e porque ainda estivesse compreensivelmente aclimatada aos hábitos dos cultos externos, ajoelhou-se e, em tom patético, rogou a proteção dos céus. Muito gentil, Petitinga ergueu-a e falou com bom humor. O servo fiel e vigilante está sempre de pé, esperando o serviço que lhe destina ao Senhor. Todos sorrimos, com a feliz interferência. Dona Rosa, que estava exultante, abraçou a filha demoradamente. Paulatinamente, a paz vencia no lado da família Soares. O panorama, embora conservasse ainda algumas leves sombras, se apresentava promissor. O hoje respondia já às aflições do passado, e o amanhã se desenhava benéfico, respondendo às inquietações de agora. Esse, sem dúvida, é o ministério do Espiritismo. Trazer de volta Jesus Cristo aos corações sofridos da terra. Repetir as experiências memoráveis de quando ele esteve entre nós. Consolar os infelizes do além-túmulo, libertando-os da suprema ignorância das realidades espirituais. Desatar os laços construtores que ligam desencarnados em perturbação a encarnados que se perturbam. Cuidar dos obsessos e iluminar a consciência de obsidiados e de obsessores. Semear o amor em todas as modalidades, através das mãos da caridade, em todas as dimensões, por ser o Espiritismo, o Consolador prometido com Jesus. Agora eu vou dar uma paradinha aqui, né? Beber uma água, e daqui a pouco a gente faz esses comentários aí. Carla tá sem áudio ainda? Tem como botar no celular, não? Fala, Sandra. Eu estava pensando aqui que as obsessões, né, que nem conta nesse livro, duram tanto tempo e são tão perniciosas, né, tanto para o espírito que está sendo obsessor, quanto para os obsidiados, mas é incrível como, assim, claro, tem que ter, né, a ajuda espiritual, né, como conta nessa história, que não é nada assim
fantástico, não é nada assim impactante. Há o trabalho de dissolver, né, esses problemas, e nem é tão assim longo, né? Ou seja, né, a dedicação, o amor, são remédios muito eficazes, né? Assim, né? Para às vezes tirar séculos, né? Da dificuldade, né? Dos espíritos. É impressionante, é impressionante como assim, como parece que eles, né, esses sofredores, eles estão só querendo, né, que é, é, vou falar alguém, né, mas não é uma pessoa, né, que a espiritualidade olhe para eles, né, que cuide, né, que dê atenção, porque assim são problemáticos, mas não é assim, claro que a espiritualidade está preparada para isso, mas não é assim, não me parece assim, tipo, tão renitente, né? Que não leva séculos para dissolver, né? Me parece extremamente mais rápido. Agora, ao mesmo tempo, né, que essas obsessões podem durar séculos, eu acredito que elas têm um caminho a percorrer, né? Tanto que a espiritualidade não poderia interferir logo no início, né? Então, por quê? É porque, né, tem o que demora mesmo, acho que esses obsessores e os obsidiados talvez terem merecimento, né, para intervenção, né? Não sei se eu estou certa, porque eu não tenho, assim... Então, você está falando umas coisas que a gente já foi vendo ao longo do livro, só que a gente que exatamente fala aqui a história do amor, né? Não há força que tenha mais força do que a força do amor. Então, você concluiu o básico, o amor ali, quando ele é direcionado, esses espíritos estão tão carentes que aí eles vão modificando, modifica a vibração. A gente vai ver aqui agora nos comentários sobre a história do fluido, do pensamento, eles já vão sentindo aquilo ali, já vai modificando um pouco a vibração. Mesmo você vê o Dr. Tel de 400, 500 anos, lá horrorizando todo mundo, né? Ele era o chefe das trevas. Mas você também falou a história da pessoa, tá? Esses anos todos. E aí, além do merecimento que a pessoa, o obsediado tem, você vai ver, a gente já viu nos outros livros, e aqui também você vai perceber que foi a partir do pedido de alguém. Então, isso tudo só começou porque a mãe e a filha, que estavam indo ao centro, foram pedir ajuda e continuaram pedindo ajuda. Então, é uma intercessão sempre de um espírito que tem o seu merecimento, porque se fosse todo mundo ali desnorteado, desequilibrado, a família continuava assim. E as coisas só foram mudar. Tu vê que ela está casada, ela conta, ela tem 6 filhas. Quantos anos que ela está casada, esse marido jogando dinheiro fora, todo mundo obsediado ali, a filha entrou para a magia negra. A partir do momento que ela modificou a vibração dela, a outra menina foi com ela para o centro, e elas começaram a pedir, aí veio ajuda, porque eles não interferem hora alguma na vida da gente, se a gente não pedir ajuda. Então, a partir do momento que ela pede, que ela como mãe, aí ela vai mudando a ambiência dela, tudo, eles podem chegar, porque se a casa está toda tomada de vibração ruim, não, nem o espírito superior ele pode estar olhando, eles vêm. Se você entrar na casa, eles vêm, né, de longe. E cada mentor de cada um deles ali. Todo mundo tem o seu mentor, seu, né, o guia espiritual, pode chamar o que for. Cada um tem o seu, eles ficam de longe olhando. Aí, a partir do momento que você pede ajuda, aí eles vêm. Então, ela pediu ajuda para casa, para a família. Aí começou já pegando a menina, a Mariana, foi a primeira. E a partir do fim da meada, da história dela com o pai e com aquele outro que foi casado, Guilherme, coisa e tal, aí começou a desvendar. Aí entrou o doutor Tel, que estava lá no meio da história. E aí vão desamarrando, porque o doutor Tel não tinha ligação com essa família direto, mas era ele que estava ajudando o obsessor
da Mariana. Então, foi começando, destrinchando o fio, e porque eles pegam viram no Dr. Tel uma possibilidade de melhorar, e era um espírito que fazia mal a muita gente, poderiam entrar por ali, já foram pesquisando, né? Os detetives foram lá, acharam a mulher dele, e tudo isso vai acontecendo nos planos, né? Nos dois planos. E enquanto eles estão fazendo o trabalho deles, aqui no Centro Espírita, com os dirigentes espíritas, está acontecendo também. Você vê que é o Saturnino, está sempre ali, o Glauco, fora os outros que estão agindo para poder descobrir. Aí fizeram a história do Dr. Tel com aquele outro, já é uma outra historinha, né? E aí foram abrindo os caminhos. E a Marta, que também era irmã. Ali não mostra a Marta com ligação com o pai, com a mãe, com ninguém. Você percebe? Ela é um espírito que estava nessa família, lógico que tem a sua ligação, mas eles não falam qual é. E ela, o que aconteceu? Entrou pelo caminho da magia, todas a Quimbanda, né, que no caso é diferente, mexe com animais e tem outros, não é aquela coisa básica de oração, de trabalho. E ela coloca aqui, que quando ela coloca aqui, no outro capítulo que eu falou, ela fala: eu posso fazer isso aí muito rápido. A gente vai lá e manda o obsessor sair. É isso que nesse capítulo eles estão comentando, porque são aqueles locais que chegam e acham, né, que estão conseguindo, que conseguem por um período, porque eles fazem essas conversas, coisas de espírito, e prendem o espírito, vamos dizer, lá de alguma maneira, mas quando ele sai, porque não terminou a história, aquela história não termina, fica aquela coisa mal feita de um lado e tanto do que foi obsediado e do outro. Ele, me livrei daquele encosto, né? Que chama de encosto. Não é prender, né? Não é. Precisa Tem que fazer com conversar. que ele se ele evolua, né? Então, Ele você saia falou, estava daquela coisa. Na carente. realidade, ele já está preso, né? Eles Ele não estão precisa de carentes. ele, Então, ele já está preso. a hora que os benfeitores olham para ele, como você falou, e cuidam dele com atenção, até então eles sempre foram, tanto o chefe como os obsessores, foram sempre. Não, a vibração nunca foi boa. Aí aquele amor, a misericórdia, então é isso que a gente tem que aprender com eles, de lidar com qualquer não só o desencarnado, com os encarnados que a gente lida no dia a dia. Se a gente for agir o mal, com o fluido mal, né, para tentar ajeitar, a pessoa irrita você, você se irrita, você responde. Isso é um exemplo, a gente não precisa ser no plano espiritual, é um exemplo para nós o tempo todo. Nós temos que ficar sempre mantendo a sintonia de quê? De olhar, ver que a pessoa pode estar com um desequilíbrio, ela está nervosa, ela te afeta, você fica nervosa, mas nisso você já com conhecimento tem que começar a segurar a sua resposta, porque você fica vinculado, e não é com uma energia má, como está falando aí, que você vai conseguir curar, né, e acertar uma situação ruim. Eu penso isso também, se às vezes a gente não consegue segurar e, como você está falando aí, responde, tal, mas depois pode se neutralizar, entendeu? Pode acontecer assim e não ficar Mas aí eternamente, que cria um dá mais nós, litígio. né? Aí vem o perdão, vê Você pode parar de repente exatamente. para neutralizar e deixar o tempo passar. É uma técnica que às vezes eu uso, porque eu sou uma pessoa reativa, e às vezes eu reajo. E depois Todos nós. posso pedir desculpa, né? Porque peço, mas aí eu fico na minha, deixar dar um tempo, porque às vezes, para mim, como eu reajo, passa muito rápido. Acabou, entendeu? Mas a outra pessoa pode não ser assim e tal. Então, aí eu Aí. deixo a coisa, sabe? Não fico botando lenha na fogueira, deixo a pessoa dissolver aquilo. Quer E você dizer, também, né? Você também espero. vai aliviando devagar, né? Não, porque eu alivio rápido, Então tá porque bem. eu respondo, entendeu? Eu alivio rápido, aí não fica cozinhando aquilo, entendeu? Mas tem gente que cozinha, né, a coisa, né? Então, assim, eu apago o fogo, entendeu? Às vezes eu faço e depois eu apago o fogo e fico na Morde, minha. morde a sopra. Tá Não, não certo. é morde a sopra, só mordo. Tá Depois bom. apago o fogo e pronto, entendeu? Morde a sopra, você cria o litígio. Você vai lá Tá de certo. novo. Não é o caso de morde a sopra, é a questão de, às vezes, de morder, mas depois se tocar e ficar, entendeu?
Não Nosso ir. objetivo é a gente usar o que Jesus falou, é você estar sempre vigiando o seu jeito de lidar com os outros, porque nós temos que aprender a ser manso, tá? Por sinal, hoje o capítulo vai terminar com esse. A gente tem que aprender a ser manso, porque os mansos que vão herdar a terra, e Jesus não botou para ninguém ficar aqui, você olhar, tanto que ele nunca reagiu Eu não assim. quero herdar a terra, não. Do jeito que o ser humano está cuidando daqui, eu não quero Mas herdar a a terra, terra não. Eu quero vai ir se. para outro lugar Mas melhor. você não A sabe a terra, sequência dos mundos? Ela vai virar o mundo celeste, minha filha. Mas só quem ficar. isso é o Quem, que quem não dizem. ficar vai passar para outro. Então você tem Isso que é o tentar que fazer para dizem. ficar. É Essa o que é a que nossa dizem. ideia. Quem mais tem alguma coisa aí para falar? Porque ainda tem um restinho aqui e a gente vai comentar mais agora sobre o pensamento. A Bia está rindo. É, vou passar aqui. Tem alguém mais falar alguma coisa, perguntar, gente? Porque vamos aproveitar que o tempo vai tocar direto, que hoje a gente não precisa correr. Mas eu tenho mais um trechinho aqui das coisas que foram referências. Então, eu vou botar aqui. Vamos seguir em frente. Então, assim, a referência tem. Primeiro aqui. Aí agora nós vamos começar a ver a história do pensamento, né? Porque eles falam muito do pensamento ali, e lá também eles fizeram bastante referências, começando no livro do Gênesis, que nós todos conhecemos, né? O capítulo tão falado, que é o capítulo de fluidos. Aí foram ressaltados o item 10, que fala da camada de fluidos espirituais que envolve a Terra, que ela pode ser comparada às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras que as camadas superiores. Então, assim, a gente sabe que a psicosfera, nós estávamos comentando agora aí, a Sandra, né, da Terra, ela está há muito tempo, né? Isso aí nós estamos falando Kardec há 160 anos atrás. Ela tem uma camada em volta que é pesada, né? Porque o pensamento, ele vai continuar aqui nesse parágrafo, cria imagens fluídicas, imagens fantásticas criadas pela imaginação. Essas criações são sempre relacionadas às disposições morais do espírito que as gera. Então, concluindo, quando o espírito é um espírito elevado, ele vai criar, que eu passo aí o Petitinga toda hora, irradia luz, né? Ele até se transfigura a feição e você percebe que aquilo está sendo irradiado, é uma vibração de alto nível. E aí, se o espírito, o moral do espírito é baixa, né, vibração moral ruim, vai, inclusive, você entra no lugar e você não se sente bem, porque quando tem muita gente de vibração péssima, assim, baixa, você já começa nesse lugar aqui, muita gente, né, eu digo que a grande maioria das pessoas que eu converso, mesmo sendo, se é médium, se não é, se é espírita, a pessoa se sente mal quando entra no lugar que a vibração está muito ruim. No item 13, Kardec fala que os fluidos espirituais que constitui um dos estados do fluido cósmico universal, que é o fluido que envolve todo, que está, né, no universo, que a gente pode até colocar como se fosse a inteligência divina, o hálito de Deus, né? Esse fluido espiritual, ele é um dos estados, que a gente sabe que ele vai de muito fino, né, super sutil, até o mais grosseiro, mais material, né? Isso aí está lá nesse capítulo também. Então, essa atmosfera dos seres espirituais, aí ele fala: o elemento de onde eles tiram os materiais sobre quais eles operam é o fluido espiritual, né? Eles tiram o material, o meio onde se passam os fenômenos especiais, que são perceptíveis. A visão é a audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais. A gente não vê o fluido espiritual. Alguns médiuns videntes conseguem ver, né, o perispírito, de outros espíritos, e sentir vamos dizer, essa mudança, né, da atmosfera. Mas aí ele fala aqui que ela escapa aos sentidos carnais, e são impressionados somente pela matéria tangível. Enfim, o fluido espiritual é o meio de transmissão do pensamento, tal como o ar é o meio de transmissão do som. Sabe que o local, se não tiver o ar, se tiver um lugar muito fechado, o som até nem se transmite, né? Então, eles fizeram as experiências e quem transmite o som é pelo ar. Aqui o pensamento, quem transmite os fluidos espirituais é que é o meio que vai transmitir o pensamento. E está em todo lugar, né? Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, tipo, quis fazer uma referência ali ao cientista, mas com a ajuda do pensamento e da vontade.
O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Então, o espírito não precisa de nada a não ser. Pensou, está com vontade, pensou, ele molda de acordo com a sua maturidade espiritual. Eles conseguem, tanto que o Dr. Tel era um mago que manipulava isso super bem, fazia o que queria, né? Não só hipnotizando, ele podia fazer. E aí aquele negócio que a gente parece filme, que você fala para a pessoa que vai acontecer uma coisa, ou você imagina que ela aparece. Eu lembro desses filmes nossos que a gente viu quando era criança, que o pessoal ficava imaginando e aí a coisa aparecia, né? Aqueles filmes de feitiço, né? Então, isso os espíritos fazem. Eles agem sobre esses fluidos e pensam, e aí eles formam aquilo que a gente chama, aquela forma pensamento, né? Que vai falar aqui também na frente, e formam, e aquilo se materializa lá, né? De maneira sutil, mas se materializa. Tanto que a gente sabe que as coisas no plano espiritual são plasmadas. Você plasma o que você quiser. Você pode plasmar um piano, como conta o André Luiz lá no nosso lar, como plasmar as violetas no livrinho Violeta na Janela, que ela tinha violetinha na sua casa porque a mãe tinha plantado para ela lá, e ela recebeu de forma plasmada, porque aí você vai fazer aquilo formado no formato que você pensou que você quer. Na Revista Espírita, 1867, em maio, Kardec falou da atmosfera espiritual. Ele fala: o Espiritismo nos ensina que os espíritos constituem a população invisível do globo, que estão no espaço e entre nós, vendo-nos e acotovelando-nos incessantemente, de tal modo que, quando nos julgamos sós, temos constantemente testemunhas secretas de nossas ações e pensamentos. E o espírito consegue olhar e ele vê essas formas de pensamentos ao nosso redor. Também, do mesmo jeito, dependendo da maturidade do espírito, não é qualquer um. O espírito está muito perturbado, desequilibrado, ele não vê nada. Ele fica ali, né, fora do ar. Agora, o espírito um pouquinho mais evoluído, ele já olha para o seu perispírito e ele vê ao seu redor aquelas figuras que você está pensando. Entende? Então, assim, vai formando aquela e falar: isso aqui está pensando nisso, passou por aquilo, está preocupado com isso. Os instrutores do André Luiz falam muito isso, né? Então, um princípio perfeitamente comprovado para todo espírita é que as qualidades do fluido perispiritual estão na razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado. Nós já falamos isso. Se a pessoa se é um espírito mais elevado, ele vai ter uma qualidade de fluido espiritual mais uma vibração mais elevada. Quanto mais elevados e desprendidos das influências da matéria forem seus sentimentos, mais depurado será o seu fluido. Então, está sempre nesse sentido. Tanto que a gradação é mais da matéria, mais pesada, que é o fluido fica mais pesado, até o mais sutil no final, que nem aparece, porque não tem como você enxergar o fluido espiritual, que no caso vem do fluido cósmico universal, né? Bom, de acordo com os pensamentos dominantes que tenha, o encarnado irradia fluidos impregnados desses pensamentos, que os viciam ou saneiam. Fluidos realmente materiais, embora impalpáveis, invisíveis para os olhos do corpo, perceptíveis, porém, aos sentidos perispirituais e visíveis aos olhos da alma, para aqueles que são dotados da vista espiritual. Então, quem é vidente, né, a pessoa que tem a mediunidade pode enxergar o plano espiritual, ver espírito e tudo, ela consegue, além de ver só o perispírito da pessoa, ela vê, inclusive, às vezes, aquela energia que ela está irradiando. Vamos ver aqui que nesse livro que vem vai contar até os pensamentos, as formas que tem. Esse livro é o livro do Ernesto Posano, Pensamento e Vontade. Então, eu nem conheci ele, conheci só na hora que eles indicaram lá, eu fui buscar na internet e consegui baixar também no PDF. Então, eu falo: os teósofos afirmam, apoiados em declarações de seus videntes, que são, né, também percebe-se que são médios, né, que as ditas formas do pensamento não se restringem à imagem de pessoas e coisas, mas atingem as concepções abstratas, as aspirações do sentimento, os desejos passionais, que revestem formas características e estranhamente simbólicas. Assim, é que se produz uma forma-pensamento que é, de certo modo, uma entidade animada de intensa atividade, a gravitar em torno do pensamento gerador. Então, você forma aquele pensamento, aquelas figuras, como se fosse fotografia, e isso fica ao seu redor.
Então, aí ele fala, continua, se esse pensamento implica uma aspiração pessoal de quem o formulou, tal como se dá com a maioria dos pensamentos, ele volteia, então fica né, a sua volta, então, ao derredor do seu Criador, pronto sempre a reagir de forma benéfica ou maléfica, cada vez que o sinta em condições passivas. Então, se a pessoa está envolvida nessa energia de irritação, né, ela está sempre pensando nessas coisas, ela fica com aquela psicosfera ao redor dela ali naquele sentido. Então, pode, a qualquer momento, ele dá um estouro, né? Dá um ataque, responde, reage, né? Então, ele pode, isso aí fica, pode reagir de forma benéfica ou maléfica. Também a pessoa que está sempre na bondade, sempre querendo fazer caridade, ajudar o próximo, qualquer que venha para poder mostrar para ela essa atitude, ela vai reagir com o coração, com amor, né? Beneficamente também, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Estranhamente simbólicas as formas do pensamento, algumas delas representam graficamente os sentimentos que as originaram. Então, ele vai trazer uns exemplos dos videntes daquela época. Então, vai colocar o pensamento preocupado com a resolução de um problema produz filamentos espirais. Os sentimentos endereçados a outro, seja de ódio ou de afeição, originam formas de pensamento semelhantes aos projéteis. A cólera, por exemplo, assemelha-se ao zigue-zague do raio. O medo provoca jatos de substância pardacenta, qual salpicos de lama. Um pensamento de paz, quando emitido por alguém profundamente compenetrado desse sentimento, torna-se extremamente belo e expressivo. Um pensamento colérico, ao contrário, torna-se tão repugnante quanto horrível. A avidez, a usura, a ambição e emoções análogas originam formas retorcidas curvas, semelhantes às garras do falcão, como que dispostas a apreender o cobiçado objeto, como se as pessoas que as emitem desejassem algo arrebatar em benefício próprio. Agora vocês veem que doideira que não deve ser isso. Isso aí os videntes que estavam falando, né? E aí agora vem aqui umas observações que inclusive tirada de um estudo que eu fiz uma vez, numa palestra, é o que nós estamos criando com os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Porque lá no Livro dos Espíritos, no estudo eu estava falando da finalidade da reencarnação, só que aí voltei para lembrar da pergunta 132, que Kardec faz. Pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Isso é o início da resposta, que é uma perfeição relativa, né? Mas, além disso, os espíritos continuam, o espírito precisa desenvolver a parte que lhe toca na obra da criação. Então, como é que nós criamos? Nós somos co-criadores do universo. A gente está criando sempre. Como é que a gente cria? Com o pensamento, com as palavras, né? Com todas as ações, não só isso. O pensamento, especialmente. Então, aí a gente vai parar para pensar, né? Pensamento, desespero, revolta, ódio, raiva, irritação, indignação, intolerância, violência, vingança, remorso, culpa. Todos esses aí e mais outros, eles criam desequilíbrio no universo. Não é só para nós, não. Você irradia, você desequilibra a sua psicosfera e irradia para o universo. São pensamentos perturbadores. Irradiam vibrações negativas e atraem os espíritos inferiores, porque estão na mesma sintonia, né, gente? Então vai atrair quem? E aí, nessa hora, o nosso mentor, chega para o lado e encosta. Você tá te escolhendo, é seu livre-arbítrio. Então, você quer chamar? Chama, ele não pode fazer nada. Ele pode ficar te intuindo no seu ouvido, falando, mas você ali com revoltadinho, né? Irritadinho, indignado, aí começa a ficar falando indignação com tudo, com o mundo, com a política, com o Brasil. A gente não adianta. Isso só vai perturbar você e ainda vai atrair a galera que está na mesma sintonia, que não é boa. Agora, se você também falar, porque eu estou falando dos pensamentos primeiro, né? Agora, se você falar e agir do mesmo jeito, né? E com aquela emoção agitada no peito, vai fazer a mesma coisa, cria vibração negativa e afasta os bons espíritos, porque não tem como chegar perto. Você forma uma barreira, forma ali
uma blindagem que o bom espírito não consegue mais nem falar no seu ouvido, nem te inspirar mais. Então, o que a gente tem que fazer o tempo todo? Nós falamos sempre aqui: vigiar os pensamentos e orar sempre. Toda vez que a gente está em oração, a gente vai, modifica a nossa atmosfera, aí o nosso mentor chega perto, no momento que você está mais tranquilo, ou ali na sua concentração, e ele consegue falar uma palavra ou outra, te acalmar, te dar um passe. Então, é isso que a gente tem que estar sempre vigiando. Nós temos que contribuir para a harmonia e equilíbrio do universo. Como? Criando vibração de paz e amor entre nós. Nós temos que ser a paz que a gente quer para o mundo. Não adianta você querer que o mundo que o mundo tem que ser paz, que tem isso, e você ficar rezando. Não adianta. Se você não consegue fazer isso, nem com você mesmo, com a sua família, com seus vizinhos, como é que você quer que venha de fora para dentro? Isso não existe. Temos que colocar na cabeça que somos nós que vamos mudar o planeta Terra. A regeneração só vai acontecer quando nós estivermos regenerados. O planeta não muda sozinho. Quem muda é o habitante do planeta que modifica a psicosfera ao seu redor e modifica a psicosfera do planeta. E para fechar, aqui tem o livro Coragem, que também eles citaram lá, eu acho, é um itemzinho pequeno que chama Nossa Casa. Item 10. Coragem do Emmanuel. Esse texto é do Emmanuel. A mente é a casa onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto do nosso verdadeiro domicílio. Se julgarmos que o ouro é o material adequado à nossa construção, cedo sofremos a ventania destruidora ou enregelante da ambição e da inveja, do remorso e do tédio, que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Se supomos que o poder humano deve ser o agasalho de nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão, que habitualmente coroa a fronte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade. Se encontramos alegria na crítica ou na perversidade, naturalmente nos demoramos no cárcere escuro da maledicência ou do crime. Moramos em espírito onde projetamos nosso pensamento. Respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na vida. Na Terra, muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do nosso lar interno. Por isso mesmo disse Jesus: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Idealizemos mais luz para o nosso caminho. Abracemos o serviço infatigável aos nossos semelhantes, e a nossa experiência de alicerce na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Parece que comeu uma palavrinha, né? Que na terra, ou então a terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Vai culminar como, né? Todos vão chegar a seu mundo celeste, né? Então, é isso aí que foi o de referência. A colocação mais em função da história que falou do pensamento, porque coloca lá falando o pensamento ia ser o que ia modificar tudo, né? Até deixa eu botar aqui que trechinho foi. E aí eles ficaram falando muito do pensamento. Ah, que aí ele falou, o pensamento cria. Não, isso aqui está falando antes da. Então ele coloca aqui: ainda não conhecemos na Terra o poder do pensamento. Ele coloca, né? E a mente atua dentro e fora do cérebro. Gente, a mente ela é do espírito. O cérebro ele não forma pensamento e não cria pensamentos. A gente acha que o pessoal acha, né, que é como eles chamam de fosse uma secreção do cérebro, né? O pensamento. O pensamento ele vem da mente e a mente está no espírito, a gente vai com ela para tudo quanto é lugar. Então nós somos, né, essa mente e vamos levar esses pensamentos, esse modo de agir, esse modo de se comportar, que o nosso espírito é isso aí, né? Nós estamos aqui, depois de milênios, né? Agora pelo menos a gente agora está pelo menos acordado. E eu acho que a gente consegue, nós todos que estamos aqui estudando, né? Nós vamos conseguir pelo menos ficar mais consciente a partir do estudo que a gente faz, de se entender, portanto que a gente já percebe, opa, não vacilei aqui. Ó, podemos tropeçar e cair o resto da existência, né? Eu ainda tenho menos tempo que muitos aqui, que é muitos novinhos, mas a gente que já virou já o cabo, já desceu dos 50, descendo a ladeira, a gente já fez muitas coisas, né? E agora está na hora da gente conseguir ir pelo menos curando, né, as feridas do perispírito um pouquinho. Então, a gente tem que se esforçar.
tem que se dedicar. Isso é disciplina de pensamento, disciplina o tempo todo, que a gente pode, a gente pega pensando muita coisa, e aí você para e fala, olha, isso aí é uma coisa que vai atrair energia negativa para mim. Qual é o meu objetivo? É esse? Nenhum, estou fora. Eu quero quanto mais tempo ter paz, atrair a paz para a minha vida, e não é pensando, vendo jornal, você me desculpe, porque eu acho que o jornal ele é uma das esses noticiários são os que mais ajudam a você ficar fora do ar, e eu já parei há muito tempo, isso aí cada um tem o seu modo, quando eu quero saber a notícia, eu vou lá, hoje em dia nós temos internet, eu vou lá na internet, quero saber sobre o programa econômico, quero saber sobre o imposto, eu vou lá na internet, vejo a notícia de sites oficiais, não fica vendo de fake news, e aí eu procuro saber, porque se ficar assistindo jornal, só te traz a sensação ruim, não tem como uma pessoa terminar o jornal e falar, estou muito feliz, adorei meu jornal hoje, tá? Pô, me fez um bem, e não tem como. É uma coisa de vibração, não tem, a pessoa coloca ali, a maioria são notícias que te estimulam a vibrar mal. Então, assim, a pessoa vai fazendo suas opções. Eu tenho várias opções na vida, mudei muita coisa, não tenho mais opções nenhuma de que me deixe nada agitado, e já naturalmente, né, que eu já tenho, já atuo naturalmente de um jeito agitado de ser, isso aí é muito da família aqui também, que a minha família toda fala rápido, faz tudo. Então, assim, é natural. Para mim é natural. Eu sei que muitas vezes as pessoas ficam assim, me sentindo um pouco, você está nervosa? Pois não, isso é o jeito de falar. Então, isso, não, eu não vou querer controlar, é esse jeito. Eu quero controlar, sim, o modo que eu falo, né? O jeito que eu falo, que às vezes a pessoa eu estou falando e a pessoa está interpretando, achando que eu estou meio que falando um jeito estranho, né? Meio grosseiro, e não é isso que está passando no meu coração. Isso é uma disciplina para mim. Eu quero falar menos com uma voz mais autoritária, acho que porque eu sou filha mais velha, quatro irmãos, eu que cuidava de todos eles, então tudo tem um histórico na nossa vida, né? Aí cada um tem a sua história. E aí eu fico analisando, aí a gente vai no autoconhecimento, vamos nos analisando e vamos ver, eu preciso melhorar aqui porque assim eu vou me sentir melhor. E aí eu também quero melhorar ali para que o outro se sentir melhor. Porque é fazer ao próximo que você quer receber. Então, essa aí é a nossa frase básica. Tenho que fazer, amar ao próximo como a si mesmo. O básico é eu fazer para o outro aquilo que eu também quero receber, né? Não vou usar mais o negativo. Não faça para o próximo que você não quer que ele faça. Não, eu prefiro falar que eu vou fazer o que eu acho bom para ele, que eu também acho bom que se radie para o universo, para o mundo, né? Então, o recado está dado. Nós temos mais um tempinho para comentar e agora nós temos só mais 2 capítulos para terminar. Como a Sandra estava comentando, o caminho do livro já está seguindo para o final. Temos mais 2 capítulos só. Então, vamos lá, gente. Comenta aí o que vocês acharam desse capítulo e fala alguma coisa. Tem Esse 20 minutos. capítulo, posso falar rapidinho? Vou falar rapidinho. Quem é que ia falar? Fala, ninguém, era eu que acabei de falar. Fala. Que eu achei, não sei se todo mundo achou a mesma coisa que eu. Foi um alívio esse capítulo, né? A paz na família. Muito interessante, né? Do início ao fim. Foi diferente, né? Depois vieram as considerações, né? Mas a história da família foi linda hoje, né? Essa paz que entre na gente também, né? A gente entenda que isso pode acontecer, que a gente trabalha para isso. É só isso, eu achei muito bom, muito bom. Foi realmente um alívio. A gente fala assim, ufa. Mas algumas coisas foram tendo que acontecer, né? Se não fosse o acidente com ele, não só o da facada, o segundo, para ele ficar na cama, porque já estava se programando para ir lá matar o cara que ele tinha levado a facada, né? E aí o que eles falaram? O que os espíritos falaram? Ele vai ter que passar por uma coisa. Já é uma artimanha que eles fazem para que a pessoa saia daquela sintonia. Por quê? Porque aí já está extrapolando. E ele estava sendo assistido, a família assistida, e ele estava continuando. E ia prejudicar a família inteira. E aí ele vai, já aproveitaram, até que a Ana comentou na semana passada, um cara com aquele jeito, nervoso, né? Irritado, não sei o quê, ia ter um treco, né? Foi o que aconteceu. A embolia cerebral, e aí, por causa disso tudo, agora está tudo amassando. Porque se ele continuasse e ainda saísse, fosse, né, aquela sequência que estava a ideia na cabeça dele, que os obsessores estavam colocando, os espíritos que vivem naquela casa ali, que ainda vivem, alguns, o negócio ia ser diferente. Vamos ver, tá? A Céia, o Pedro na fila, depois a Bia. Fala aí.
No caso, sou eu, só queria comentar que esse capítulo mostra, assim como todos os outros, mais uma vez, que a questão está em como a gente aborda a prova. E a partir do momento em que elas passaram a abordar tanto a Marta, a Mariana, elas passaram a abordar como uma oportunidade de aprendizado, passaram a olhar para aquilo verdadeiramente como uma chance de crescimento, elas foram se deixando aprender, foram crescendo. E é a questão, a gente tem que levar com otimismo, O amor. com amor e seguir sempre com fé. Não vai ser fácil, como já foi dito, é difícil É e uma fica batalha mais, diária. mas a gente chega lá. Exatamente, o que você está falando está no começo do capítulo, quando fala que a Mariana, esse refazimento dela, ele veio à medida que o conhecimento espírito lhe penetrava a mente e o coração. E isso foi renovando a sua paisagem interior. Então, assim, à medida que elas foram modificando a vibração, né, interna e externa, aí foi modificando a paisagem delas e o conhecimento, que é o caso que a gente sempre comenta aqui. Tem o conhecimento, você agora vai ampliando seu modo de pensar, vai modificando o modo de pensar. A gente lá no centro, a gente sempre fala, o importante da reunião, gente, não é receber o passe. Vou lá para receber o passe. Vocês sabem que tem muita gente que pensa assim, né? Mas aí eu sempre que faço cartãozinho lá no Centro da Tijuca, eu falo, olha, o mais importante é você prestar atenção na palestra e ver o que a doutrina espírita te explica sobre aqueles detalhes da vida, porque é assim que a gente modifica o modo de pensar e aí você vai conseguir viver melhor, né? E vai conseguir resolver e solucionar muitos problemas, porque é aí que está o nosso presente completo, que é você tomar conta ali do que está aprendendo na doutrina. O passe vem Ô, para te fortificar, né? Su, e outra coisa que eu pude perceber a respeito da parte da Marta, é o fato dela ter vivido tanto tempo porque eu não sei se você já sabe, eu já fiz parte na Umbanda, no Caminho da Verdade. E é realmente uma transição. E olha que lá era uma coisa bem suave. Lá não era como a Marta praticar aí, envolvendo uma série de coisas. É uma transição complicada, é uma batalha diária. E tem que realmente querer mudar o comportamento, as atitudes, voltar para os estudos, para realmente ir se modificando dia após dia. Não é fácil, não. É muito difícil. E tem que Você estudar sabe para disso. conhecer, né? Você está falando certo, porque você está numa doutrina, as pessoas que frequentam essas outras, elas não têm um estudo e não compreendem muita coisa. Então acaba se envolvendo com superstição, né? Acaba achando que vai resolver usando um objeto e acha que as coisas vêm de fora e não consegue entender que aquilo ali, a vibração é mais daquela força, primeiro do amor, né? Que muitos nem entendem que isso E tem que outra ser coisa, usado. conforme o médium vai se instruindo, procurando evoluir, aqueles espíritos que muitas das vezes estão ali, que também vão buscando e vão vendo, eles também vão buscando a evolução. Então, é aquilo que a gente já aprendeu. Palavras convencem, mas exemplo arrastam. É uma Exato. batalha muito forte, muito difícil e diária. Não é com duas conversas que consegue, não. Exatamente. Esse livro aí está rolando tempo, né? Agora não foi rapidinho, não. Fala, Bia, agora você, com a mão levantada. Não, só pontuar, né, que eu acho super interessante essa parte da questão, né, dos pensamentos, né? Tanto os negativos como os positivos, né? Eles são plasmados, né? Aí você vê, né, o medo através de raios, né? Acho isso muito interessante, né? Pena que, por exemplo, no meu caso, eu não tenho a mediunidade extensiva para ver, né? Mas se a gente pudesse enxergar, né, aquilo que a gente está pensando, né? Acho que deve ser uma coisa assim incrível, né? Tipo assim, você vê uma pessoa totalmente, sei lá, na raiva, né? E você vê a psicosfera dela, né? Acho que os médios que são capazes de assistir isso, né? Deve ser uma coisa bem interessante, bem intrigante, né? Era só isso que eu gostaria de pontuar mesmo.
Isso a gente vê muito nos relatos do André Luiz, né? Que ele sempre fala, quando a pessoa está com raiva, ele sempre falou a palavra os petardos mentais. É como se fossem umas lanças mentais. Então, alguns colocam isso, mas eles lá no plano espiritual, né? Aqui, no caso que esse estudo que o Bozano falou ali, né? Ernesto Bozano coloca, eu nem sabia que as pessoas pudessem ter essa visão. Vamos ver a Carla aí, que tem um pouquinho de evidência que ela conhece. Oi, conseguem me ouvir? Gente, que luta. Sim. Sim, Olha perfeitamente, só, cara. obrigada, Bia. Olha só, é assim, eu não tenho autoridade para falar sobre esses assuntos. Eu acho de ter essa evidência, o médium é muito capacitado, porque é muito difícil. Mas o que eu ia fazer, a observação que eu ia fazer, vai junto com a Bianca, da questão do pensamento, Sultânia, que você falou no final, né, a leitura que você fez no final, eu me lembrei, né, do quanto a gente tem realmente que policiar os pensamentos, porque isso também faz parte da nossa reforma íntima. Não adianta nada a gente ficar lutando, né, para ser um ser humano melhor e ficar pensando coisas, assim, ter raiva e guardar raiva. Isso tudo vai para os nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos vão irradiar esse tipo de energia, de sentimento, né? De revolta, o que seja, porque às vezes a pessoa se reserva, você nem percebe que a pessoa está ali, mas está revoltada com alguma coisa, mas aquilo é um prejuízo muito grande para a pessoa em si, né? Porque se você não conseguir fazer essa reforma, porque é aí que está a reforma, né? É justamente nos nossos pensamentos, também nos nossos atos, mas principalmente começa pelos nossos pensamentos. Se a gente não tiver coerência, né? De que vai adiantar a nossa reforma, né? Então, eu achei muito interessante a leitura que você fez, aquela leitura complementar, que falava dessa questão dos pensamentos, porque isso tudo faz parte da nossa mudança. E não é fácil, né? É justamente aí que está a dificuldade, né? Como é que a gente para de pensar, por exemplo, porque a gente às vezes não reclama mais verbalmente, mas a gente está reclamando lá no pensamento, né? A gente está plasmando aquelas coisas, né? Ruins, negativas, e acaba atraindo irmãozinhos que têm afinidade com esse tipo de sentimento, com pensamento, e eles ficam ajudando a gente a não sair desse vício, né? Porque isso acaba sendo um vício, né? Um hábito péssimo que a gente precisa trabalhar, né? Assim, uma coisa que eu acho muito legal é a meditação, né? A meditação ajuda muito a gente a melhorar os pensamentos, né? E o Ho'oponopono, que eu aprendi com a Sultane, quando a gente está com aqueles sentimentos de raiva, aqueles sentimentos de revolta, né? Coisas corriqueiras que a gente acha que não são importantes para a nossa transformação, mas são. Não são só as coisas gigantescas, os grandes problemas, os pequenos também, e muitas das vezes são esses pequenos é que nos derrubam na encarnação, né? Então, a gente já tem, eu falei isso outro dia, nós recebemos todas as ferramentas, né? Elas estão aí à nossa disposição. Além do Evangelho segundo o Espiritismo, além do Livro dos Espíritos, né? Que estão aí para nos orientar. Mas, assim, gente, é uma luta diária, né? Não vai ser da noite para o dia, a natureza não dá saltos, né? Então a gente não vai mudar da noite para o dia, mas a gente tem que ter, como é que fala? Perseverar, né? Como dizem os irmãos evangélicos. Persistência, né? Perseverar, persistir, né? É, isso aí. Também acho assim que Carla, vocês estavam falando do pensamento, é você dominar, não se deixar dominar por eles. Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso numa aula. Ele vem aquele pensamento estranho, aquele pensamento que não é bom, que você acha que. Mas por que ele veio? Esse pensamento não tem nada a ver comigo nesse momento.
é você se colocar em oração e fazer com que ele vá embora, dominar, não se deixar dominar. É isso que eu acho, de repente, que é mais interessante também, né? Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso, sobre o pensamento, a força que ele tem sobre nós, que ele nos domina, na maioria das vezes, nós não dominamos o pensamento. É aprender a dominar o pensamento, a tomar conta dele. Eu acho isso também interessante. Só para complementar. Não, e é isso mesmo, mas é que a gente tem até uma técnica que a gente tem feito, né? Um trabalho psicólogo transpessoal que tem em BH, que é o Samuel Gomes, que muitos aqui já escutaram, viram as lives que a gente fez com ele. Nós temos um trabalho, uma terapia em grupo que a gente faz uma vez por mês de autoconhecimento, e a ideia é você não ficar assim, irritado. Por exemplo, você vai lá e reage de uma maneira grossa, ignorante. Aí você tem que pensar, não podia ter feito isso, e você fica ali focando naquilo que você fez. Exatamente o contrário. Você tem que, nesse momento, perceber. Por exemplo, alguém está te atacando, está te agredindo, você vai e visualiza. Foca em você. Não olha para o que a pessoa está falando, nem foca no que ela está falando. Você vai olhar o que você está sentindo. Naquele momento, fala, ih, agora eu estou ficando com uma raiva dessa pessoa. Você vai começar a sentir em você, fisicamente, não só o que está pensando também, não. E é muito legal esse trabalho, porque a gente vai ficar, até mais ou menos o que a Regina falou, de você perceber o seu pensamento. Você começa a ver, meu coração apertou, minha garganta, pô, tô com o negócio embolado. Você vai começar a olhar para você, como é que você está se sentindo, e isso é que autoconhecimento é você olhar para você no momento de qualquer aflição, qualquer problema na sua vida. Tem lá uma fila que está te irritando, a fila do banco, aí a pessoa está falando alguma coisa, alguém tá rindo de você de uma coisa que você falou e a pessoa está te ironizando. Qualquer momento que você se sentir um pouco perturbado, você olha para você, e aí você sente aquilo e pensa assim, o que eu estou sentindo? Aí, se a situação for, aí tem uma estratégia para você trabalhar aquilo, se você está extrapolando muito, né? Que a gente, quando está mais suave, não tem muito. Então, se a pessoa está irritada e quer reagir, aí você vê aquilo ali que está vindo, aquele impulso de atacar e voar no pescoço da pessoa, você vai começar a fazer movimentos que você... Não que não posso sentir assim, não. Você relaxa e que deixa o sentido de vai fazer uma vibração que anule, que justamente você não quer pensar daquela maneira, você deixa aquilo relaxando e respira, vamos dizer. Está nervoso, aí começa a fazer uma respiração, ou faz uma oração. Então, você vai fazer movimentos que você se tranquilize, já que você ficou agitada. Mas tem gente que fica ao contrário, que seria uma reação ativa. Uma reação passiva, a pessoa fica triste, começa a ficar para baixo, quer deitar e fica em casa chorando. Então, em vez de fazer isso, você levanta, vai fazer alguma coisa, ou vai levantar para sair de casa, ou uma coisa que você transforme aquela reação que está indo para baixo em você, que aquilo reverta para você poder reagir. Mas nisso, na hora da meditação, nessa hora que a gente está pensando no pensamento, a gente faz o exercício, que a gente fique parada, não é para não pensar, é justamente o contrário, é para você ver o que está passando na sua mente. Então, a gente começa com 3 minutos de olhos fechados e 3 minutos de olhos abertos, que a gente faz exercício. Você marca no celular, no despertador, e aí você fica com o olho aberto, olhando direto para uma coisa, sem julgar, sem ficar lá querendo fazer nem uma intenção nenhuma. Você só fica olhando como se estivesse observando, até um cientista, observando uma situação. Então, eu costumo olhar para o céu, vejo as nuvens, fica. Aí daqui a pouco vem um pensamento, que tem nada a ver, e começa a ficar em volta de você. Aí a mente vai correndo, e aí você volta para focar no agora. E aí junta com o tal do poder do agora, que tem até o pensamento que eles chamam de vazio, chama mindfulness, né? Eu não sei direito o nome direitinho, mas é aquele que você deixa a tua mente ficar sempre focando no agora. Porque a gente vive no passado, preocupado, chateado com as coisas do passado, ou então ansioso com as coisas do futuro. Então, esse livro, que é até uma boa indicação, O Poder do Agora, ele é fantástico. Ele tem uma base que a gente trabalha com esse psicólogo, que é você, nesse momento, está vindo aqueles pensamentos, eu olho, falando, agora eu estou vendo essa nuvem, aí você fica ali aí você começa a escutar os passos, isso vai ampliar a sua percepção e vai ampliar a sua sintonia, inclusive para quem está trabalhando com mediunidade, fazendo alguns, né,
algum trabalho nesse sentido, a pessoa também vai ampliando a percepção e a sensibilidade. Então, isso tudo é que nós estamos comentando. O pensamento, a ideia não é você ficar brigando com o pensamento, é você começar a se conhecer, olhar para aquele pensamento. Mas não esperar, igual não tem na pergunta 919 do Santo Agostinho, que era só de noite. Eu, por exemplo, se eu vou deixar para de noite, não vou lembrar de nada, porque eu só não lembro nem que eu tomei o café da manhã. Então, no momento que você estiver passando pela situação, você para e começa a olhar para você. E aí você pensa, eu estou pensando assim, eu estou ficando com raiva, eu estou sentindo isso. Não é chegar de noite e falar assim, aquele momento eu devia ter falado assim, assado. Então, a gente tem que se disciplinar para ficar focando no agora e vendo toda a reação do agora. É muito complexo para eu explicar, porque eu estou aprendendo no início ainda, a gente está passando bons pedaços para conseguir se situar nisso, mas é uma coisa que vale a pena. Nós temos lá as 2 lives que a gente já fez aí com ele, que ele ensina, né? E tem muita coisa. Se vocês quiserem entrar no YouTube, coloca o Poder do Agora. O nome do cara que fez esse livro chama Eckhart Tolle. E tem vários trechos pequenininhos que ele vai fazendo essas reflexões. Muito bom, eu também tenho baixado e tenho ouvido. Gente, já são quase 9 horas. Alguém fala mais alguma coisa? Sandra, quer falar? Eu li ele tem uns 15 anos que eu descobri esse cara por um acaso na internet. E aí comprei o livro dele, muito bom. Parece uma coisa meio autoajuda, esse nome, né? O Poder do Agora. Mas é muito interessante. É profundo e difícil. Toda hora você ficar focando no tal do agora, porque a gente não fica no agora. E a gente não vive direito porque a gente não fica no agora. A gente está sempre fora. E aí nossa mente, né, viaja o tempo todo. Mas vale a pena, boa indicação. A Bia falou que ela faz meditação todo dia. Quem faz meditação, seja ela que tipo for, a pessoa já está pelo menos parando, né? Parando, inclusive, para aquele momento você se focar em você. Isso tudo faz bem para a gente, porque nós já vamos passar a perceber os nossos pensamentos. Já é uma ideia. Vamos começar a perceber o nosso pensamento. Quando a gente começar a pensar negócio fora do esquadro, é mais engraçado, porque quando você não está atento, você não percebe os pensamentos. E quanto mais a gente fizer esses treinamentos, né, de meditação, ou seja, dessas visualizações e tudo, você vai começar a perceber melhor. Então, gente, hoje foi esse capítulo aí. Semana que vem a gente vê como é que fica, mais 2 semanas, e vamos seguindo em frente. Agora, sem muita tensão, a gente conseguiu até as 9, que é bom que a gente pode comentar direitinho. Vamos terminar para não ficar muito tarde, né? Se alguém não tiver mais nada aqui perguntar aí, agora a Carla faz nossa oração final, com muito amor e carinho, o coraçãozinho que ela botou aí agora. Vamos terminar então. Vamos lá, gente. Senhor Jesus, agradecemos por mais essa noite de estudos, de reunião com os amigos, confraternizando, trocando ideias sobre assuntos tão importantes da doutrina. Obrigada, Jesus, por esses momentos de paz, de tranquilidade e momentos nossos, que a gente possa, no nosso dia a dia, a partir de agora, até a próxima terça-feira, quando nos encontraremos novamente, que a gente possa colocar em prática esses ensinamentos, que sejamos capazes, meu Deus. Dê-nos a mão, Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos seguindo em frente. Até semana que vem. Beijo para todos. Boa noite. Boa noite. Agora Tchau. vai dar para dar boa Tchau, noite gente. direitinho. Boa Tchau, noite. Otávio, Tessandra, Boa Eliane, noite, Regina, gente. Bia. Tchau, gente. Teresa, Carla. Boa Beijo. noite a todos. Boa Boa noite. noite, Pedro. Até terça. Boa noite para vocês. Até semana que vem. Até semana. Beijo.